que nós fizemos 7. Mas olha, querida, eu senti uma graça de Deus hoje pela manhã para orar, que o Senhor me tomou ali no quarto de uma forma maravilhosa. E eu creio que aconteceu também com a sua igreja. E o Senhor ministrou que nós vamos fazer até o final do ano. E para você se preparar, os jejuns vão ser de 3 em 3 em 3. Nós vamos conquistar até o final do ano. Você está entendendo? Eu hoje, por mim, eu emendaria. Porque o Senhor me deu estrutura. Mas nós sabemos, querido, eu estava orando por aqueles que trabalham. Amado, não é fácil você trabalhar, você ir para o teu trabalho e mudar toda a tua rotina, sabe, para agradar o Senhor. Não é fácil, não. E de tudo que eu achei mais difícil para mim foi 1 hora de silêncio, querido. 1 hora, eu tive que pôr uma placa na minha cabeça. Eu tive que pôr uma placa, porque toda hora, até provocação, a Gisele, e aí, mãe, ainda está de silêncio? Não fala não, mãe. Já ia quebrar o silêncio. Sabe, talvez você também sentiu dificuldade. Talvez você sentiu dificuldade em muitas coisas. Como teve pessoa que deu enjoo. Porque do 3º dia para frente é que o corpo ele vai pegando uma estrutura, né? Mas graças a Deus, você está aqui porque venceu. Você está aqui porque venceu. E eu creio no poder do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos fazer mais uma oração. Porque hoje nós temos muito que agradecer ao Senhor. E vamos agradecer sim. Vamos agradecer sim. Porque, amados, nós formamos uma estrutura. Olha, desde que eu me conheço por gente, a vida começa de baixo para cima, né? Mas de baixo para cima. Tudo começa de baixo para cima. Você viu o Miguelzinho aí? De bebezinho. Uma casa, a estrutura dela não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então nós somos acostumados com uma estrutura de baixo para cima, crescendo. Mas quando diz a palavra de Deus que o jejum, ele faz com que desçamos. Aleluia! E o Senhor, ele quer mesmo que a gente desça. E o Senhor cresça em nós. Que o Senhor, ele quer que a gente diminua, mas que ele cresça, que o desejo de buscar seja grande. Vamos levantar as nossas mãos. Você tem muito que agradecer como eu. Temos muito sim. Porque teve pessoas que muitas vezes não deu tempo de comer como deveria, mas você aguentou firme. Não foi regime que você fez, não foi. Mas foi a porção do Espírito Santo. O Senhor chamou os nossos jovenzinhos para estar jejuando. Está entendendo? Eu creio que até os bebês também jejuaram. Vamos orar, meus amados. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, aqui está a tua igreja. É momento, Senhor, que nós estamos, meu Pai, tributando ao Senhor essa consagração, esse jejum, Senhor, apresentando ao Senhor. Meu Pai, nós não merecemos nada, e de nós mesmos, Pai, não temos nem força, mas o Senhor, com a tua mão, teve nos revestir nesses 3 dias, aonde, meu Deus, quantas notícias nós queríamos saber, quantas informações nós queríamos ter, mas o Senhor nos estipulou, nos cercou, nos encharcou e colocou um parâmetro em nossas vidas. Por isso, meu Pai, nós até aqui estamos, Senhor amado, te agradecendo, Pai, agradecendo pelo teu Espírito Santo, que nos trouxe fogo, que nos trouxe uma lenha nova, que nos deu um ânimo novo, que firmou os nossos pés
para que não desistíssemos, Senhor. Meu Pai, coloca as tuas mãos, envia socorro. Ah, Senhor, cada clamor que foi feito, cada oração que foi colocada, Senhor, cada situação apresentada. Meu Pai, nós clamamos pela tua igreja, nós clamamos pelo teu povo. Eu sei que muitos não puderam estar fazendo, Pai, mas a tua palavra diz que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E nós estamos aqui, Senhor, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nos dê tua força, nos dê ânimo, nos dê, Senhor amado, que o fogo do teu altar, Senhor, seja vivo e eficaz na nossa vida, meu Deus. Nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga glória a Deus. Aleluias. Vamos adorar a Deus, vamos. O ministério de louvor, vem adorar o Senhor. É bom e é suave, querido, que os irmãos vivam em união. A palavra diz que é como um óleo precioso. Diz que o óleo precioso, quando ele chegava na cabeça de Arão, ele não vinha escorregando logo, direto, não. Porque não era esse óleo aí comum, não, mas era um óleo muito concentrado. Então ele passava horas para chegar até as bordas do vestido, né, do sacerdote de Deus. E eu creio que hoje o Senhor está derramando uma unção nova. Para quê? Para nós caminharmos na força do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me segurarão. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em tuas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me segurarão. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor e teus braços me segurarão. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos.
Esse próximo louvor que nós vamos cantar, o Senhor me fez lembrar daquela mulher que ela confrontou toda uma sociedade, ela confrontou toda uma lei, ela confrontou todos que estavam ali ao redor dela, somente para ela demonstrar um gesto de amor a Jesus. Que mulher que eu estou falando? É aquela mulher que derramou o mais caro perfume daquela época, que foi a mirra. Ela não se importou, queridos, com o que os outros iam dizer dela. Ela não se importou quais os obstáculos que ela teria que enfrentar. Ela simplesmente quis fazer um gesto de amor ao Senhor. E ela fez. E o Senhor disse que poderia passar anos e anos, mas ela sempre seria lembrada por aquele gesto. Ela era uma mulher considerada impura à sociedade, mas mesmo assim, ela fez. Ela não se importou. E esse louvor que nós vamos cantar, ele fala sobre o jardim que o Senhor vai todos os dias visitar, somente para nos dar o melhor. E às vezes nós recebemos tanta coisa boa de Deus e nós não temos nada para oferecer. Aquela mulher, ela juntou anos e anos aquele perfume para poder derramar aos pés de Jesus. Ela não se importou com a forma com qual ela faria. Ela simplesmente lançou o puro nardo dela aos pés de Jesus. Hoje o que você tem para ofertar para o Senhor? É o seu puro nardo? Oferte. É a sua adoração? Oferte. É o seu coração? Oferte. Simplesmente mova o trono de Deus em sua direção nessa noite. Simplesmente mova o coração de Deus ao seu favor. Faça com que o seu gesto de simplicidade, faça com que o seu gesto de simplicidade toque o coração de Deus. Deus, ele não precisa de muitas coisas para ser tocado. Deus, ele não precisa de uma grande oração. Deus, ele não precisa de um grande louvor. Ele só precisa da nossa simplicidade e um coração contrito. Porque a palavra diz que o coração contrito ele não rejeita. Um coração humilde, um coração sincero, o Senhor não rejeita. Aquela mulher, ela chegou com um coração sincero perante o Senhor. E com um coração sincero, ela tocou Jesus. Ela usou os cabelos para tocar as lágrimas que ela derrubava aos pés de Jesus. Ela foi simples no ato que ela fez. Ela foi simples naquilo que ela se propôs a fazer. E o coração de Deus foi tocado. Então eu peço que você coloque a mão sobre o seu coração e que você cante esse louvor com toda a sua sinceridade, com toda a sua humildade, porque eu tenho certeza que nessa noite o trono de Deus, o coração de Deus irá se mover ao nosso favor. Amém? Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, teu amor melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração,
cear com Ele, ao teu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao teu amor vou me entregar. Jesus. Pode sentar-se, igreja. Você dando lugar para o noivo entrar, querida. Colocando o teu coração. Pastor Mário, diga para mim. Diga. Se a minha vista ficar toda turbada. Graças a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. É uma palavra para o nosso entendimento. Cada um de nós, querido, estamos aqui. Daqui a pouco nós já vamos estar orando. Apesar de que a entrega do teu jejum vai ser à meia-noite, né? Do meu. Então, meia-noite que nós vamos estar não tirando um fardo, não. Porque o jejum, ele nos levanta. Só que algumas coisas que nos prendiam,
Eu tenho certeza que cada vez que a gente vai se exercitando na prática do jejum, né, nós vamos ficando forte em algumas áreas, né? O livro de Lucas, capítulo 9, fala sobre a cura de um jovem. E fala a cura de um jovem lunático. É o sistema lunar. Esse moço, ele sofria de epilepsia. A psicologia, ela não tem a epilepsia como enfermidade espiritual, mas também como psicossomática, né? Uma doença que veio um descontrole, um descompasso do cérebro. Eu já vi pessoas serem curadas, e é tão prova que o Senhor colocou aqui, para que nós sabemos, e tem nos evangelhos de Mateus, Lucas, né, e Marcos, fala sobre este caso, sobre este fato que aconteceu. O versículo 37 é o que nós vamos ler. Porque, amados, parece que foi tudo normal, né? Mas a nossa guerra são guerras espirituais. É tanto que alguns vomitaram. Quantos passaram mal, sentiram enjoo? Todo mundo, né? Alguns passaram. Porque são guerras. O nosso corpo, o nosso metabolismo, ele está acostumado. Vamos vir mais para frente? Vamos juntar mais para frente. Vamos vir mais para frente. Amém? Então, o nosso metabolismo, ele está acostumado com uma alimentação sólida. Você mastigando, né? Mastigando. E mastigando bastante, né? Como eu estava vendo sobre o mentor, né? Que domingo nós falamos. O Senhor perguntando quem era o nosso mentor. O nosso mentor espiritual é Cristo. Mas a igreja, o mentor são pastores. Diz que o mentor, ele usa essa parte aqui da mandíbula, né? Fazendo exercício para explicar a quem está na frente dele, né? Eu vi isso aí no dicionário. Eu falei, incrível. Então ele não fala diretamente com o cérebro, ele fala, né, com seu aspecto mais bucal, né? E nós estávamos ministrando sobre isso. E hoje o Senhor nos colocou para ler sobre esse jovem, que nós começamos esse jejum no domingo, né, à meia-noite, ministrando sobre Ruth, a posição de Ruth, ela perdendo aquela posição de miserável, de viúva, que era lei do Senhor, era lei. O que ela pegou, não foi que ela avançou o sinal, era lei, era uma lei levítica, lei do Senhor. E através daquela lei, a Noemi, com inteligência, levou a sua nora a possuir as bênçãos. E ela, com obediência, ela escutou tudo que Noemi falou e fez. Então nós não estamos aqui simplesmente para dizer, eu não comi. Não, porque foi guerra que nós enfrentamos. Noemi, ela enfrentou guerra, enfrentou, mas Ruth, ela enfrentou muito mais, porque ela que se lançou na frente da sua sogra. Ela que foi buscar todos os recursos. E quem recebeu o filho? Noemi. Então, às vezes, nós temos que fazer algo pela vida de alguém. E o que muitas vezes nós podemos fazer? Jejuar, interceder pela nossa família. Então aqui vamos ler o versículo 37, que diz assim: e aconteceu no dia seguinte. O que tinha acontecido antes? O Senhor Jesus levou os seus 3 discípulos para o monte.
ele foi se exercitar na oração. Levou os 3 discípulos para o monte. E ficaram 9. Ficaram 9 no pé do monte. E diz assim: aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, ou gritou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Olha, ele foi ali e ele foi buscar pelo seu único filho. Era o que ele tinha. E ele foi buscar com Jesus. Mas como Jesus tinha saído do monte, encontrou quem? Os seus discípulos. Vamos ficar sentados, amados, que é uma palavra de guerra. Nós ainda estamos em guerra, viu? Então eu peço que as nossas crianças venham absorver a palavra que nós estamos ministrando. Então, eles vinham, Jesus vinha do monte, e ele dá de cara com uma situação. E 9 dos seus discípulos estavam aonde? Estavam no pé do monte. Estavam ali. E quando um da multidão sai e diz: eis que um espírito o toma. Primeiro sintoma, o espírito toma. E de repente ele grita. Olha só. Primeiro, o espírito pega. Porque aqui Jesus, ele ia tratar de problema espiritual, não era médico. Porque a medicina, ela cura também. Diz que são doenças que não têm cura. Mas a medicina, ela controla e cura. Mas o Senhor queria fazer isso espiritualmente. Porque ele não ia deixar seus 9 discípulos passando vergonha. Amados, nós não podemos orar por uma pessoa, ou então orar e ele sai, não adiantou nada, e não aconteceu nada. É muito chato, porque claro, não é tudo que nós vamos curar. O próprio Senhor Jesus teve coisa que ele não fez. Não fez por causa de quê? De incredulidade. Aí ele diz: eis que o espírito toma, o espírito pega, e de repente ele grita. E despedaça na minha tradução. E o despedaça até espumar. Quer dizer, colocava ele no chão e ele ficava se batendo. Quantos já viram uma crise de epilepsia? Bastante pessoas, né? Então ele despedaça até espumar. E só o larga depois de os ter quebrantado ou desmaiado. Dentro do Hospital das Clínicas, outro dia eu e o pastor Mário, nós vimos dentro do hospital uma crise e ninguém pôde tocar a mão naquela pessoa. Uma que ninguém quer se comprometer. Aí tinha que levar para o médico e a pessoa se batendo ali dentro da farmácia. E aqui Lucas começa a narrar esse caso que aconteceu. E aí diz esse homem: e roguei aos teus discípulos que o expulsassem. Até aquele pai, ele sabia o que estava acontecendo. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o menino. E eu estava lendo que é considerado uma geração perversa aqueles que não dão crédito à palavra do Senhor, aqueles que não militam na obra do Senhor. E aqui eu marquei
porque hoje eu passei o dia inteiro pesquisando. Mas eu vou ler tudo e depois eu chego ao que eu escrevi. E roguei aos teus discípulos, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Traz-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse os discípulos: ponde vós, e disse aos seus discípulos: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Aqui o Senhor, quando ele pegou, o livro de Marcos, ele explica com mais veemência o ato que aconteceu, o Senhor Jesus ministrando aquele menino, aquele jovem. Aí quando aquela criança, com aquele jovem caía, ele espumava, e o Senhor Jesus expulsando aquele demônio. E os discípulos não puderam. Aí eu estava lendo, porque Jesus, ele foi xingado. Ele foi xingado, e aonde disseram que ele expulsava os demônios pelo espírito de Belzebu. E eu estava lendo, e os demônios, eles atuam. Depois eu até vou chamar alguém que tem uma visão melhor que eu, para ler algo, porque nós estamos aqui hoje, e nós temos que sair daqui com certeza de que o nosso jejum, ele dá crescimento. Aí estava falando sobre este demônio de Belzebu, cabeça de morcego. Por quê? Porque ficam muitos de pendurado. Aonde tem um, tem muitos. Eles ficam ali de pendurado. E aqui, olha aí, o pastor está falando que se um dia, e os demônios, eles se alimentam de sangue também, porque a alma é a sede do sangue. Então eles querem se alimentar com resultado de quê? De choro. Quanto mais nós choramos, querido, nós estamos desprendendo. É igual uma mãe quando está amamentando. O sangue, ele transforma em leite. E lágrima, quando nós estamos chorando, desesperado, ele fica contente. Por quê? Porque ele está vendo que o efeito dele está acontecendo. E aí eu estava lendo sobre essas castras de demônio, que em Marcos diz que só saem com jejum e oração, só se despregam com jejum e oração. E nós estamos, parece que é tão pouco, 3 dias vai jogar por terra. Olha, querido, pode ser que seja mesmo, pode ser que seja hoje, porque pela nossa fé, porque diz assim: os que deixam de guerrear contra os demônios são chamados de geração incrédula. Por quê? Porque deixaram de guerrear. Muitas vezes nós fazemos nossas orações só de obrigado, né? Obrigado, Senhor, tal, porque nós estamos recebendo nossas bênçãos. Mas ao mesmo tempo nós também temos que ser um veículo de ataque. Por quê? Porque quando nós estamos orando, repreendendo, nós estamos jogando para fora. Nós estamos lançando para fora aquilo que nos perturba. Aí o Senhor Jesus, ele, através da boca do comentarista, né, desse cronista aqui, vamos falar cronista, ele diz que os que deixam de guerrear contra os demônios são chamados de geração incrédula. Por quê? Porque estão em fraqueza espiritual.
E onde há pouca fé, há pouca oração. Aonde há pouca fé, há pouca oração. E eu já orei tanto por essa causa, querido, que essa aí, ó, nem oro mais. Aonde tem pouca fé, tem pouca oração. Aonde tem pouca oração, tem pouco jejum. Tem pouco jejum. Então, se tem pouco jejum, tem pouca reação, tem pouco ataque. Porque fala assim, não vou nem mexer nesse negócio. Porque se é com jejum e oração, eu vou mexer? Mas a Bíblia diz que a oração da fé, o jejum, está lá em Tiago. A oração da fé, ela cura, ela liberta e ainda há perdão de pecado. E aqui o Lucas, ele trazendo essa palavra, ele diz, olha, o Espírito toma. De repente, esse moço grita, e se bate e espuma, e fica desmaiado. Quer dizer, sempre aquele mesmo sintoma, era como um currículo desse menino. Mas aquele dia, chegou o Senhor na vida daquele pai. E quando o Senhor Jesus perguntou, desde quando acontece isso? Aquele pai, ele foi e falou, desde a infância. Desde a infância, quer dizer, o menino há bastante tempo estava passando por essa situação. Tem situação na minha vida que muitas vezes nós paramos de orar, paramos de crer, paramos de buscar, e o que acontece? Nós vamos diminuindo a nossa fé e fala, olha, não tem como resolver essa situação. Tem pessoas que falam, eu já fui em várias igrejas, olha, eu já fui até no centro, olha, eu já fiz promessa, e esse problema continua o mesmo. Amados, nós vamos continuar crendo e vamos exercer a nossa fé em oração. E vamos exercer a nossa fé em oração. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, que foi outra situação. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio para desfazer, para desmanchar, para arrancar todas as astúcias do diabo. Ele veio para desfazer todas as astúcias do diabo. E aí quer dizer, ali no livro de Lucas, como nós estávamos lendo, diz que os 9 discípulos, ao invés de estar orando, buscando revestimento espiritual, eles estavam disputando com os escribas. E outros estavam tão tristes, porque Jesus levou os 3, não levou 12. Porque foi só 3 que o Senhor escolheu para subir com ele no monte. Mas Jesus já sabia que eles iam passar uma experiência, que eles iam ser chamados, eles iam ser procurados. Aí os 9 ficaram, mas eles não entenderam e estavam entre eles. Poxa, o mestre tem predileção, o mestre não nos levou para o monte. E você vê que lá no monte eles tiveram uma experiência que já queriam ficar lá mesmo, nem queriam descer, porque foi a transfiguração de Jesus. Ele falou, não, nós vamos ficar aqui, chega de descer, vamos ficar por aqui. Então não entenderam o que Deus queria fazer através de Jesus Cristo. E muitas vezes, querido, o Senhor está trabalhando e nós não estamos entendendo. Aí Jesus, quando chega aqui no capítulo 5 de Marcos, Jesus enfrenta um grande temporal. Cadê o capítulo 5? Capítulo 5. Jesus enfrenta um grande temporal, mas depois desse temporal,
Ele chega a um lugar porque Jesus, ele quer que nós sejamos libertos. Não quer que a gente fique o tempo inteiro. Como é que chama aquele negócio que sobe e desce? É pau de sebo. O pau de sebo já está falando. Eles colocam lá uma nota bem alta, que é para estimular para o cara ir. E aí a pessoa fica ali, e quando chega lá perto, sabe? Mas Jesus não nos chamou como num pau de sebo. Vai tentando aí, não. Ele quer que seja eliminado essas castras, essas malignidades. Ele quer que seja eliminado. E por isso que ele nos dá uma sugestão: jejum e oração. Na pouca força nós estamos indo. Na pouca força, querido. E nós vamos, e grandes vitórias nós vamos ter através da nossa obediência. Vamos ler aqui. Marcos 5. Cadê? Que foi uma oração que eu fiz, uma leitura que eu fiz hoje à tarde. E o Senhor me despertou para poder estar falando contigo nessa noite, para você ter consciência que clima espiritual, ele vai mudar. Ele vai mudar. E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Amado, você acha que alguma dessas coisas que você vê na tua vida é normal? Eu estava vendo um vídeo que Silas Malafaia estava falando para o Lula, né? Que nem tudo é demônio. Nem tudo é mesmo. Mas o demônio, ele manipula. Ele manipula. Como eu marquei aqui. Que os demônios, eles são articulosos. Ele quer a guarda compartilhada da nossa vida. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, quem sabe como funciona uma guarda compartilhada? Levante a mão aí. Vem aqui, Nani. Vem explicar aqui como que é uma guarda compartilhada. Como que funciona uma guarda compartilhada? Porque se você sabe, você tem que explicar. Pai, o Senhor, amados. Existem várias maneiras de guardas compartilhadas. Tanto aquela que o pai fica uma semana com o filho, na outra semana fica a mãe, e vice-versa. Ou que a mãe fica com o filho durante a semana, nos finais de semana o pai pega. Ou que 3 dias da semana fica com o pai, 3 dias da semana fica com a mãe. Depende do que o juiz determinar. Então, uma guarda compartilhada, e nós estamos aqui ministrando que os demônios, eles querem isso com a nossa vida. Dá uma soltadinha, aí você vem para a igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, Jesus é bom, trabalhou. Quando sai, ele pega. Porque ele quer manipular o seu poder. Nós estamos falando de coisa séria, não estamos falando de brincadeira, coisa séria. Então, quando eu estava lendo sobre essas castras, então eu encontrei uma outra castra que trabalha, mochila de criança. Ele trabalha aonde? Nas costas das crianças, para atrapalhar o crescimento, porque aqui vem toda a coluna. Eu falei, meu Deus. Também outra castra chamada 7 pele. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? O Paulo foi embora, né? Vamos interceder. Já fica também em espírito intercedendo, porque ele está passando por uma situação difícil. Então, diz que tem essa castra chamada 7 pele.
e o sintético gelado. Amadas, são tantas coisas e que manipula as vidas dentro de uma casa. Eu já tive ataques dentro da minha casa. Muitos, uma vez, o nosso cachorro, nós viemos para a igreja. Quando nós chegamos em casa, ele com raiva, fez cocô em todos os tapetes, você lembra? O pastor foi bater nele. Os meninos não gostaram. Ah, não bate no meu cachorro. Eu bato nele e bato em você. Aí daqui a pouco todos eles levaram. E o cachorro também. E eu falei, não. Se você vier, eu falei, não, opa, eu tenho que entender o que é físico e o que é espiritual. Você está entendendo? Porque se deixasse, o clima que o inimigo gerou ali, era para ter uma grande briga e para ter uma grande vergonha, para o pessoal falar, eles não vieram agorinha da igreja. Você está pensando que não é assim? As articulações, essas compartilhações do inferno. Então nós temos que ter cuidado. E nós estamos nos preparando para quê? Com o revestimento de Deus. Porque quando vê essas coisas, opa, aqui não, Satanás. Para trás de mim. Não foi isso que o Senhor Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. E cala a boca, Pedro, porque tu me causa escândalo. Às vezes nós olhando para uma pessoa, às vezes não precisa falar, mas em espírito, sai, sai, sai. Em nome do Senhor Jesus, são táticas de guerra que o Senhor coloca sobre nós. Aí o Senhor Jesus, ele chega em Gadara. Chega ali, ele encontra outra situação. E ali era um homem que saía dos sepulcros e que se cortava. Não tinha mais noção. Pastor Fernando, vem aqui, venha ler algo aqui para mim. Porque a letra é tão miudinha. E eu vou marcar onde o irmão vai ler. Porque nós estamos em guerra espiritual e nós vamos ver, querido, Deus trabalhar na linha da nossa sorte. Marcos 5. Eu acho que eu marquei aqui. Isso. Marcos 5. O irmão vai começar aqui. Eu podia até ler, né? Mas a letra, você vê, é muito pequena. O irmão comece aqui. Versículo 1. Isso. Só as miudinhas que são os comentários. Graças e paz a todos, amém? E diz assim: homens sem famílias são alvos de demônios, e homens possessos têm vantagem sobre a força da carne humana. Somente Jesus pode detê-los. Amém. O homem que está vulnerável, a mulher que está vulnerável, ela sofre ataque, ele sofre ataque de demônios. Sofre. Por quê? Porque a carne é fraca. Os nossos jovens, eles saem, mas se não tiver uma cobertura, se não tiver uma consciência, sofre ou não sofre ataque? Amém, Jesus. Amém. Vamos ler mais um pouquinho. Amém. Espera aí, não vai terminar assim não. Aqui. Ele quer ver o homem sem família. Quem? Os demônios. Fora de casa, habitando em lugares impróprios, sem endereço, sem local para usar a sua voz em adoração, gerando medo nas pessoas normais. Olha aí. O que o inimigo ele quer? Que nós percamos o foco da adoração. E ele traz uma situação nas pessoas normais. Porque um dia eu vi o inimigo se manifestando, e quantas pessoas você olha que parece que está tudo normal, que não tem possessão. E mesmo você colocando a mão, não manifesta. Normais, porém, são possessos, situações até dentro de casa. Todo dia estamos olhando a pessoa com a mesma cara, mas tem uma possessão maligna que está embutida, tem casta de demônio, e você está se posicionando para quê? Com jejum e oração. Leia o próximo. E diz assim a palavra: quem se prostrou nessa situação foi o homem e não o demônio.
A mente e o espírito de uma pessoa endemoniada continuam dentro do seu corpo. Embora sua mente esteja possessa, existe um clamor vindo do seu espírito. Você está entendendo? Se o homem é espírito, alma e corpo, o inimigo ele só não tem como entrar dentro do espírito do homem, porque é o Santíssimo do Santíssimo. Mas ele fica na alma, ele fica cirandando em volta do homem para deixá-lo cair. Está entendendo? E se ele usa a alma, porque ele vai englobando a mente, ele quer tomar a mente. Você vê que tem pessoas que matam outros e depois fala, eu não lembrei. Eu não sei o que eu fiz. Porque a mente está tomada. Mas o Senhor nos trouxe hoje para nos alertar, para que a nossa mente ela fique cativa a Cristo. Glória a Deus. E diz assim: Satanás tem acesso à mente do homem, e por meio da sua mente ele entra no corpo e na alma, mas não consegue entrar, não passa dali para o espírito humano. O espírito humano está no lugar santíssimo, reservado por Deus, para a habitação do Espírito Santo. Se o diabo entrasse no espírito humano, o homem jamais conseguiria se arrepender e nascer de novo. Glória a Deus. Por que nós viemos para a igreja? Por que nós recebemos a palavra de Deus? Porque o teu espírito se abriu para o Senhor e por isso você está aqui. Então nós, como ministro da casa do Senhor, nós temos que zelar pelo teu espírito. Para quê? Para que não haja intromissão de demônios, porque eles querem ganhar espaço. Deixa eu ver mais. Sim. Aleluia. O mundo espiritual é dividido em quadrantes e o reino de Satanás ele é organizado. Os demônios do quadrante não invadem nem se metem no quadrante A, por exemplo, não se metem no quadrante B, porque estão organizados. Se o quadrante A está dividido em potestades, age somente no seu quadrante. A potestade que governa os dominadores regionais de cada quadrante, ou seja, eles respeitam os locais que estão nas autoridades espirituais, ou seja, lugares, locais sujos, desertos, cidades, poderes, famílias, regiões políticas. As potestades que têm domínio no seu quadrante governam sobre estas outras hostes. Você já identificou na tua casa, no meio da tua família, qual é o espírito que atua? Quantos já descobriram isso? Você já descobriu? Amém. Porque é uma coisa, nós estamos aqui, e eu falei para o pastor Mário, nós temos que militar. A Cris, a Cristina, ela mora aqui, nessa região. Os quadrantes daqui não querem que a igreja se permaneça aqui. Mas os lá da Vila Ramo, daquela região, eles não podem se intrometer nos quadrantes daqui. Estão entendendo? Quando você sai de casa, você ora. Ora, Senhor, me leva. Os quadrantes que atacam, que são os governos, lá em Itaquá, são uns diferentes. E eles não podem entrar nas situações daqui. Aí você chega aqui. Mas os daqui da região, que é o que nós estamos militando, quando eles sabem que uma pessoa está vindo para aquela região, uma vez eu li que em Betifogé, na Argentina, uma igreja estava sofrendo. Por quê? Porque as pessoas daquela região não conseguiam vir. Porque as potestades não, os governos, eles vinham e atacavam. E aqui já foi revelado. Já foi revelado também isso. O que nós temos que fazer?
É o que nós estamos fazendo agora. Está entendendo? Quando você sai de casa, Senhor, leva-me na tua presença, Pai. Eu quero chegar na tua casa, eu quero te adorar. Eu quero sair dali completa e repleta do teu Espírito Santo. Porque muitas vezes, querido, nós estamos aqui e eles estão pelejando lá. Para quê? Para atingir o povo que está aqui. E o Espírito Santo de Deus, ele quer te envolver de uma forma que você saia daqui fortalecido. Tantos de perto, eu não vi a irmã Mara. Não sei se ela conquistou o jejum ou se ela não pôde vir, mas ela é daqui da região. O certo era toda semana nós fazermos o quê? Porque já foi mapeado. Já foi mapeado esse lugar. Então nós tínhamos que fazer o que sempre, de vez em quando nós fazemos, mas de vez em quando. Depois eu quero explicar outra coisa para vocês. Como vai continuar? Amém. Amém. As potestades que têm domínio no seu quadrante governam sobre outras hostes. Esta é a hierarquia dos demônios. Principados são governantes internacionais. 2. Potestades são governantes nacionais. Dominadores são governantes regionais. Hostes operam em famílias, em pessoas, mais individualmente. Presta atenção. Preste atenção. Aqui está falando que as hostes, elas dominam sobre pessoas individuais, famílias individuais, casos individuais. Então nós temos que estar antenado naquilo que Deus... Olha, amados, alguma vez eu já fiquei falando de demônios dentro dessa igreja, mas a Bíblia diz que nós não podemos desconhecer os ardis do nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus, porque o Senhor já venceu ele, mas ele luta contra nós. Esses demônios hostes operam nas famílias e nas pessoas. Não querem, na vida daquele homem, eles não queriam sair daquele domicílio, daquela casa, porque já estavam ali instalados havia dezenas de anos. Ele não queria sair daquele lugar, queria dominar aquele lugar. Não quis receber a sua liberdade. Continua daqui, pastor? Pode continuar. Amém. Satanás não tem como repor os demônios nestes quadrantes. Escute bem. Hoje ele não tem peças de reposição. Não tem reposição de demônio. Aleluia. Que venceu para vencido. Sempre que Deus, aleluia, sempre que Deus destrói uma nação ou uma região através de seus juízos, os demônios que ali estavam são lançados no abismo. E quando isso acontece, Satanás não pode mais contar com estes demônios. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando o povo de Israel estava preso, o Egito estava dominado por 10 potestades. Deus, ao mandar as pragas, estava eliminando cada principado. Quando chegou o tempo da última praga, o Egito e os demônios já não tinham mais forças para lutar. Aleluia. Nós estamos vencendo, querido. Diga, Eu estou vencendo. estou vencendo. Eu estou vencendo em nome de Jesus. Olha, Mananá, tu está vencendo. Aleluia. Não tem reposição de demônio. Amém. Não tem reposição de demônio. Aleluia. A todo tempo está renovando. Não é? Porque muitas vezes eu também já orei. Foi uma renovação de pacto. O diabo, ele pode fazer seus pactos, como Balaão fez. Mas a voz de Deus, ela é maior. Amém, Jesus. Aleluia. Neste momento, Deus mandou libertar o seu povo e autorizou o povo do Egito que ele entregasse ouro, prata, roupas, e assim todo hebreu saiu rico do Egito. Aleluia. Você está entendendo? A situação, quando ela é quebrada, quando as forças demoníacas elas são paralisadas,
Não tem porquê nós ficarmos na mesma situação, na mesma miséria, no mesmo fracasso, na mesma vergonha. Porque se não tem reposição de demônios, que veio do céu, que foi destronado, foi um terço, né? Amém. Um terço. Então, você vê que eles fazem um barulho infernal. Porém, tem uma parte que já está em abismo. Continue, pastor Fernando. Santo é teu nome, Jesus. Entramos aí, nós estamos desmascarando, destronando, com pouca força, querido, mas nós estamos destronando potestades do ar. O povo estava escravizado por Satanás e ficou pobre. Ou seja, o povo do Egito estava escravizado por Satanás, ficou pobre. Mas aqueles que estavam com o Senhor saíram de lá ricos. Aí aqui a palavra do Senhor, continuando aqui, ele está comentando sobre Jesus. Ao permitir que aqueles demônios fossem para os porcos, os demônios assim se livrariam de ir para o abismo, de onde eles saíram, sairiam somente depois do julgamento. Adiante veremos que Jesus enviou eles para os porcos e não para os abismos. Aleluia. Por que Jesus não enviou eles para o abismo? Podia ter mandado logo, vai para o abismo, né? Só que o Senhor, Ele não quis fazer isso, eu creio que ainda vai ser falado, porque Ele não queria que seus discípulos e a sua palavra passassem vergonha, porque aquele jovem que andava no sepulcro, ele ia sair de cara limpa, arrumado em toda a cidade. Então, o que você está passando atualmente, você já pode considerar no passado. Porque toda vez que nós oramos e pedimos a intervenção do Senhor, Ele entra na nossa guerra. Amém. Marcos 5:11. Aí ele está comentando esse trecho. Ora, até os demônios oram e recebem respostas imediatas. Por que não cremos no poder da nossa oração? Aleluia. Por que que muitas vezes nós estamos ministrando e entra por aqui, sai por aqui? Então, querido, eu acho que tem mais uma parte aqui. Isso que eu grifei. E esse aqui. O pastor, e nós encerramos que nós vamos orar. Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que está sendo ministrado? Amém. Estão entendendo? Porque nós estamos em guerra. Mas está chegando um dia de paz, porque nós não vamos ficar sempre em guerra. Amém? Pode falar, pastor Fernando. Os porcos morreram. Os porcos morreram, mas os espíritos malignos continuaram ainda ativos naquela região e se livraram de serem enviados ao abismo. A diferença entre o evangelista e o fofoqueiro é que o fofoqueiro é covarde e traz consigo outros curiosos que querem ver o que Jesus fez com seus porcos. Mas o evangelista enfrenta o mundo espiritual e leva consigo almas que querem conhecer a Cristo a serem salvas. Essa é a tua porção, a porção do evangelista, que você quer ver coisas maiores na tua vida, você não quer ficar taxado, não quer ficar raso, não, você quer um crescimento espiritual. Amém. Esse aí. Essa foi a razão porque Jesus não enviou a legião para o abismo. A cidade não merecia. Eles amavam mais os porcos do que o Cordeiro de Deus. Que prejuízo para a cidade afastar Jesus daquele lugar. Você está entendendo? Por que que nós estamos chamando a atenção? Tá bom, pastor, muito obrigado, muito obrigado. Por que que nós resolvemos chamar a atenção para as coisas espirituais? Porque é fácil falar, amados, vencemos, oh, glória a Deus, aleluia, todo mundo diga amém, amém, vencemos. Não, nós temos uma continuação. Para me ver uma bênção na minha casa, amados, é guerreando com situações do local. Então você vai prestar atenção o que acontece dentro da tua casa,
O que persegue a tua vida dentro da tua casa? E você, com o conhecimento que o Senhor vai te dando, isso chama mapeamento espiritual. Você vai quebrando aquelas malignidades com a tua oração naquela área. Eu não aceito na minha vida esta malignidade. Por isso que hoje nós estamos aqui, queridos. Nós vamos estar orando. Eu creio que Deus te chamou para uma grande obra aí dentro da tua casa. Não vai ser você envergonhada. Não. Se você quiser continuar com o jejum, amém, amado. Se você quiser continuar, você tem apoio. Apoio de quem? Da igreja e do Senhor. Você não pode ficar retido só quando eu olho, vamos jejuar. Você vê que o número de pessoas que nós estamos aqui em jejum. Quem não está, é que não pôde dessa vez. Outra vez vai entrar no jejum. Nós chamamos os levitas, né, que eles estivessem aqui. E uma coisa, que o jejum, por causa da alimentação leve, o estômago mais vazio, nós temos mais revelação. Ou em sonho, ou mesmo com a visão. Porque o Senhor, Ele abre a nossa visão. E quando nós não prestamos atenção, Ele traz em sonho para nós. E nós ficamos sabendo como está o clima em volta das nossas vidas. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor. Venha para cá. Nós vamos fazer o nosso círculo de oração. Sim.